Olá família, tudo bem? Prazer estar de volta hoje na nossa EBD, na nossa lição Igreja Eleita, tá bom? Está aqui a nossa revista Igreja Eleita e hoje compartilhando de um tema muito especial, a iluminação espiritual do crente. Então, a nossa iluminação, ela não é fruto da nossa capacidade. A iluminação que é desenvolvida na vida do crente, e aí a gente precisa entender a palavra crente, no sentido daquele que crê, que recebe, que coloca em prática, que obedece, que desenvolve o entendimento daquilo que é pregado, da verdade que lhes é anunciado, e aí essa palavra ela vai gerando vida, propriedade e vai trazendo à tona a reflexão e a certeza da convicção daquilo que a gente se propõe. Então, quando a palavra iluminação espiritual do crente, está falando assim, daquele que obedece, daquele que crê, daquele que confia, daquele que anda com Deus, daquele que tem relacionamento poderoso com Deus. Então, é disso que se trata a lição de hoje. O nosso texto áureo está em Efésios 1,17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, quem é que dá a sabedoria? Quem é que dá o espírito de revelação? Quem é que dá o conhecimento? Quem é? Aí o texto está dizendo aqui, Deus, para que Deus, Pai da glória, vos dê conhecimento. Então, é dentro disso, com base nesse texto áureo que nós vamos transitar hoje, tá bom? A nossa verdade prática diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, gente, os extremos é extremamente perigoso sempre. Então, a pregação de uma vida de devoção à miséria, ela é totalmente na contramão daquilo que é o propósito de Deus. E aí, a nossa verdade prática hoje, ela vem elucidar, trazer clareza, trazer luz, nesse sentido de que a vocação do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, existe uma recompensa, uma riqueza de graça, de glória, de paz, de favor. E aí, a gente não pode levar também de um extremo da miséria para o extremo também de a materialização das bênçãos e das riquezas que são concedidas em Deus. Então, do ponto de vista das riquezas materiais, é só um braço, é só uma fatia, é só uma parte daquilo que é conferido por Deus para aqueles que estão nele, tá bom? Então, é muito interessante que entendamos isso. O nosso objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então é fundamental que você anote o nosso objetivo geral dessa lição e torne isso o seu foco de entendimento dentro dessa lição, tá bom? Os nossos objetivos específicos aqui são 3. O primeiro é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Então, você tem todo esse poder, toda essa ação poderosa
que é divina, que não é carnal, que não é humana, que é sobrenatural, trabalhando em favor daqueles que estão em Deus, daqueles que obedecem à palavra. O terceiro é expressar o exemplo de exaltação em Cristo, tá bom? Então esses são os nossos objetivos hoje, da nossa lição. Eu gostaria muito que você registrasse, que você anotasse, você que tem a sua lição. Nós temos a nossa EBD todos os domingos na Igreja Família Vitoriosa em Atibaia, e sempre temos o nosso ponto de interatividade, de perguntas, onde nós tornamos muito claras as nossas lições. Então hoje, em função aí da pandemia, do momento coronavírus, das transmissões online, nós estamos aqui também fazendo a nossa lição da EBD, tá bom? Então é muito importante que você tenha acesso à sua lição e abra sua Bíblia aí na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no primeiro capítulo, tá bom? E nós vamos acompanhar aí dos versículos 15 ao 23. O texto começa aqui no versículo 15 dizendo assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está sinalizando claramente nesse texto aqui que ele fica muito feliz, porque existe uma razão para a fé, existe um motivo, existe uma fé que está em atividade. Ele está dizendo: gente, eu estou recebendo informação de tudo isso que vocês estão vivendo aí, e eu estou feliz com isso, e eu não me canso de orar por isso, tá bom? Então, aqui nós precisamos pontuar que é fundamental que a igreja que busca esse entendimento, essa iluminação do espírito espiritual na vida do crente, ela entenda que isso é fruto de uma busca, de uma intercessão, de uma vida desenvolvida na oração, e que muitas das coisas que nós desfrutamos agora é fruto de alguém que orou por você, é fruto de alguém que clamou por você, de alguém que intercedeu por você. Então, isso é muito interessante. E aí o primeiro ponto da nossa lição aqui vai dizer que é a esperança da vocação e as riquezas da glória. E essa vocação e as riquezas da glória, ela começa na intercessão, ela começa na busca, ela começa na oração. E é por isso que Paulo vai dizer aqui: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Olha só, aqui o que Paulo está dizendo aqui é que ele está desenvolvendo ações de graça, ele está desenvolvendo um relacionamento com Deus de gratidão, de louvor a Deus, de entrega por tudo aquilo que os irmãos estavam vivendo. Então, que as nossas orações, que a nossa busca, ela tenha sempre essa ação de graça por aquilo que Deus está fazendo na igreja. Porque quando a gente ora, quando a gente celebra, quando a gente busca, quando a gente se alinha com Deus, quando a gente ora, a gente precisa estar muito voltado para a compreensão daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está manifestando, daquilo que Deus está cumprindo, das promessas
que eles estão realizando. E aí Paulo está dizendo assim, gente, Jesus veio com essa missão, ele foi crucificado com essa missão, ele morreu por isso, e aí eu tomo conhecimento que vocês estão aí firmes no Senhor, de que vocês estão relacionando com Deus de verdade, que o relacionamento de vocês não é um relacionamento interesseiro, e eu estou vibrando com isso, e eu estou oferecendo ação de graças ao Senhor por tudo aquilo que está acontecendo aí na igreja de Éfeso. É bom lembrar que Paulo ele vai numa viagem para Éfeso, ele fica lá por 3 anos, ele prega a palavra lá, ele encontra uma igreja fria espiritualmente, alguns anciões que não eram batizados no Espírito Santo, ele é instrumento de Deus, e aí um avivamento muito poderoso se manifesta lá, e agora Paulo ele está enviando uma carta para essa igreja que ele esteve lá por 3 anos, dizendo, gente, eu estou feliz com aquilo que está acontecendo aí, eu estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo aí, e isso é motivo de ação de graça, e não só de ação de graça, eu estou intercedendo por vocês, eu estou clamando por vocês, eu estou me colocando na brecha por vocês. Então, que aprendamos aqui a compreender aquilo que Deus está realizando, a ação de Deus, agradecer a Deus por tudo isso e interceder pelo avivamento que Deus está derramando no mundo, pelo avivamento que Deus está derramando na nossa nação, pelo avivamento que o Senhor está soprando no Brasil, pelo avivamento que o Senhor está soprando no mundo, e aí a gente oferecer graças a Deus. Muito mais do que ir com a nossa listinha de pedidos para Deus, é a gente oferecer graças a Deus. E aí Paulo vai sinalizar que ele está muito feliz e que a esperança de Paulo está na vocação que está se cumprindo na igreja. E aí é por isso que aqui no versículo 18 ele pontua aqui dizendo o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Gente, olhos do coração. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, que não seja somente da racionalização, que não seja somente da intelectualidade, mas que haja um fruto muito poderoso. Ele está dizendo assim, eu estou orando por isso. Eu estou orando e a minha esperança é que a vocação de vocês, ela seja fruto de algo gerado no coração de vocês, que sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Oh, meu Deus! Paulo está descortinando aqui uma revelação. Paulo está abrindo as cortinas da revelação. Ele está dizendo, gente, eu não oro para que vocês sejam prósperos. Eu não oro para que vocês sejam enriquecidos nas coisas materiais. Eu não oro para que vocês alcancem algumas vitórias, algumas respostas de Deus. Eu estou orando aqui para que vocês tenham a revelação do pleno conhecimento de Deus para o qual Ele chamou vocês. Oh, meu Pai! Que Paulo está dizendo aqui, gente, vocês precisam compreender o propósito para o qual o Senhor chamou vocês, o propósito da vocação, o propósito do chamado, o propósito do ministério de vocês, o propósito da realização, da concretização de Deus na vida de vocês. E aí Paulo começa aqui, gente, não é só para viver um milagre, porque nós estamos vivendo um momento aqui que as notícias dos milagres de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez, corria por todos os lados. E aí Paulo poderia dizer assim, gente, eu estou orando para que os milagres que aconteceram nos dias de Jesus alcancem vocês aí, que vocês, os cegos possam ver, os paralíticos possam andar, que haja muitos milagres aí no meio das pessoas que vivem as mais diversas doenças, que os surdos possam ouvir. Paulo poderia sinalizar um monte de milagres que poderia acontecer, mas ele está dizendo, gente, eu oro para que a vocação de vocês seja o reflexo da maior esperança.
Que a esperança de vocês seja o entendimento da vocação, do propósito, da razão para a qual o Senhor veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por vocês. Ah, irmãos, que o nosso entendimento seja esse, que a nossa oração seja essa, que a nossa busca seja essa. Meu Deus, eu oro para que a igreja no Brasil tenha esse entendimento, o entendimento que Paulo está dizendo aqui, a igreja de Éfeso. Gente, eu oro para que vocês conheçam a esperança para o qual o Senhor os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele. É algo poderoso demais, é uma realização gloriosa. E aí, o que Paulo está sinalizando aqui é que a riqueza maior da vida de alguém que entende, que é o título da nossa lição aqui, a iluminação espiritual do crente. O que Paulo está dizendo assim, essa iluminação espiritual, esse entendimento, essa realização, essa manifestação, ela se dá quando você compreende a riqueza da glória, da herança que está disponível a você em Cristo. Oh, glória! O que Paulo está sinalizando é que a gente precisa compreender, e aí nós percebemos hoje que a igreja ainda, depois de milhares de anos, não consegue ainda compreender a riqueza da glória, da herança que nós temos acesso através de Cristo. A extraordinária riqueza, que não se trata de uma riqueza, que se trata da riqueza da herança. Oh, meu Deus! A riqueza da herança de quem está debaixo dessa paternidade, de quem está debaixo desse relacionamento com Deus, de quem agora em Cristo se tornou filho de Deus, e porque se tornou filho de Deus, tem direito à herança. E a herança não é para algumas coisas, é para tudo aquilo que, toda a riqueza que pertence ao Pai. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo visite você, que o Espírito Santo alcance você, que o Espírito Santo te dê essa revelação, essa iluminação, com sabedoria, com discernimento, com conhecimento daquilo que você tem direito, da herança que você tem em Deus. E aí eu repreendo o espírito de miséria, não de miséria só do ponto de vista financeiro, material, mas o espírito de miséria, de mediocridade da mente, de gente que se sente nada, de gente que se sente derrotado, de gente que se sente o resto, a sobra de tudo que existe na humanidade. Não, você é príncipe, você é herdeiro do Senhor, e você precisa compreender que existe algo poderoso nessa relação que você desenvolve com o Senhor, tá bom? E aí, você precisa dessa clareza, desse discernimento, para compreender a vocação e as riquezas da glória de Deus que estão inclusas, que estão disponíveis, que são acessíveis, que é direito seu como filho. E aí, gente, que o Senhor venha despertar a igreja com o entendimento da paternidade, com o entendimento da herança, com a visão da cobertura paterna que está sobre você. Todas as conquistas espirituais que você tem em Cristo Jesus, a grandiosidade disso, a riqueza disso, que o Senhor nos dê esse discernimento, tá bom? O segundo ponto da nossa lição é sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Oh, meu Deus! Excelente grandeza, fala assim, de grandeza sobrenatural.
Excelente grandeza fala de algo que está acima, que é superior, que é maior, porque excelente já é algo que está em cima, mas aí a nossa lição está dizendo assim, é sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Excelente grandeza e força do poder divino. Então, o que o Senhor está querendo é nos levar para algo que foge um pouco ao âmbito natural das coisas. E aí, essa grandeza, é sobre esse excelente poder que nós precisamos entender. E é por isso que Paulo escreve aqui a igreja de Éfeso, no versículo 19 do primeiro capítulo, dizendo assim: e a incomparável grandeza do poder para conosco e os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, o tópico da nossa lição aqui vai destacar pontualmente aquilo que o texto bíblico está dizendo. Então, é você ir para esse entendimento de que é incomparável. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente: a gente conhece pessoas poderosas aqui, a gente conhece impérios que se levantaram, nós conhecemos reis que se levantaram, nós conhecemos a história desses impérios, nós conhecemos a história desses reis, nós conhecemos tudo isso, e aí nós sabemos que é grande tudo isso que aconteceu. Mas o que Paulo está dizendo assim, mas o que nós estamos revelando, o que nós temos orado, o que nós buscamos o entendimento é para algo incomparável, uma grandeza e um poder que é incomparável, uma força que é incomparável, um poder que se manifesta acima de tudo que a gente conhece. Paulo está falando aqui de grandeza, de poder e de força. E aí está dizendo, esse poder, essa força e essa grandeza é incomparável. Tudo que você trouxer para esse cenário é incomparável. E aí é dentro dessa revelação, é dentro dessa realidade daquilo que é incomparável que o Senhor está trazendo o entendimento de que isso não é terreno, de que isso não é uma conquista na terra, gerada na terra, isso é uma conquista gerada na eternidade. E aí, na lição passada aqui, eu falei sobre a essência de Deus, e aí nós estamos falando aqui de um Deus que é onipotente. Ele não depende de outras fontes para ter poder. Ele é incomparável, porque todo poder, toda força, toda autoridade, tudo está nele. Ele é a origem de todo poder. Ele é a origem de toda força. Ele é a origem de tudo aquilo que é grande. Tudo que é grande, tudo que é força, tudo que é incomparável, tudo que é extraordinário começa nele. E aí, o que nós estamos recebendo na nossa lição hoje é a compreensão de que isso acontece no âmbito divino, no âmbito sobrenatural, não é aqui na terra, não é para a terra, não é para nada daqui, é lá, é no sobrenatural que se manifesta, é lá. E aí, Paulo está dizendo assim, o que eu estou querendo que vocês entendam, eu oro, eu busco em Deus para que essas coisas elas se manifestem, para que o entendimento de vocês seja manifesto na revelação do Espírito, para que vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança, para o que vocês foram chamados, a riqueza da glória, da herança dele. E aí, Paulo vai dizer assim, tudo isso que está disponível para você conhecer é incomparável, é grande, é forte, é poderoso, é extraordinário, tá bom? Então, fica aqui
o nosso registro dessa grandeza poderosa de Deus, tá bom? A nossa lição hoje, ela tem aqui o objetivo de salientar a você a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Então, nós conseguimos aqui alcançar o nosso segundo objetivo específico, que é salientar a grandiosidade do poder divino, de um poder, de um Deus que a terra é estrado dos seus pés, que ele olha para as estrelas e ele chama uma a uma pelo nome. Ele é incomparável na terra, porque não existe na terra ninguém que se compare a ele. Ele é incomparável no cosmos, porque no universo inteiro, no cosmos, não existe nada, nenhuma estrela, absolutamente nada que se compare a ele. Não existe absolutamente nada que se compare a ele. E aí nos céus, ele é incomparável. Os anjos, ele é incomparável, grandeza incomparável. E aí é essa grandeza, é esse poder que está acessível e que nós precisamos entender que tudo isso está a favor do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, que obedece, que se relaciona com o Senhor. Nós vamos para o terceiro ponto e o último ponto da nossa lição, o exemplo da exaltação em Cristo, tá bom? Então, olha o que diz aqui o nosso tópico 3 da nossa lição. Está dizendo aqui que Cristo, nosso exemplo de exaltação, as primícias dos que dormem. Então, oh meu Deus, você achou que era exaltação aqui da terra? Exaltação relacionado a muitas dessas músicas que nós cantamos aí, como não vou nem citar Sabor de Mel aqui, porque já está batido, mas essas músicas que diz da exaltação aqui na terra, não, está falando de uma exaltação de que começa em Cristo como primícia. Olha o que diz aqui o versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também no que está por vir. Então, gente, está falando aqui de uma primícia em relação àqueles que dormem. Está falando aqui de um Cristo que é elevado à direita de Deus. Está falando aqui de um Cristo que é exaltado de forma tão poderosa que Paulo já está dizendo assim, não haverá ninguém nascido de homem, nascido de mulher, ninguém no mundo, em lugar nenhum, que se compare a ele. Poder, domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, não existe ninguém maior do que ele. Então, é essa exaltação. A exaltação que Paulo está sinalizando nessa lição aqui, começa na exaltação daqueles que morreram aqui na terra para algo na eternidade. Paulo está dizendo assim, ele é a primícia de tudo isso. Ele foi o primeiro que morreu na terra, mas partiu para a eternidade, para algo que é definitivo, para algo que é soberano, para algo que não é perecível, para algo que não é tangível aqui e agora, mas que pela fé a gente pode entender, pode compreender, pode ter essa clareza, essa iluminação pela fé, pode se manifestar de que nós estamos sendo gerados aqui para algo muito maior na eternidade. Então, que o Espírito de Deus nos leve a esse entendimento, a essa clareza de que esse Deus
que promete exaltação para os seus filhos. Ele promete que nós seremos exaltados quando o ponto final desse capítulo aqui na terra se dá e for inaugurado na nossa vida um novo capítulo na eternidade. Deus não nos fez para desenvolver uma história cujo ponto final é aqui na terra, porque a sua história, ela não tem um ponto final, porque ela tem um começo, ela tem uma origem, ela tem um início, mas ela vai ter um novo capítulo, e esse novo capítulo que se inicia na eternidade, cujo o Cristo que ressuscitou dos mortos foi o primeiro, foi a primícia da exaltação daqueles que se levantarão para esse novo capítulo. E aí Paulo está dizendo que, olha, é nisso que vocês precisam atentar, nesse novo capítulo da vida de vocês que começa para a eternidade, nesse novo capítulo da vida de vocês que começam para algo que não tem fim. E se alguém disse para você que a sua vida tem um ponto final, está totalmente equivocado, porque não haverá um ponto final para a sua vida. A morte aqui não é um ponto final. Na verdade, é um ponto final do capítulo, mas não da história. Essa história tem um novo capítulo. Essa história tem uma virada de página, tem um novo momento, tem um início de um novo enredo. E aí você precisa entender que o que Paulo está sinalizando aqui para nós, e que a nossa lição tem como objetivo hoje sinalizar aqui, é que nós precisamos entender que em Cristo nós temos o exemplo de exaltação, de alguém que saiu da terra e não existe exaltação maior do que essa: eternidade com Deus, eternidade com o Senhor. Começa com Ele, a referência, o modelo de exaltação, e continuará com você, continuará comigo. Já tem continuado na vida de muitos homens e mulheres que colocaram já um ponto final nesse capítulo, mas já inauguraram um novo capítulo. É por isso que não dá para entender algumas pessoas estarem nesse momento de pandemia, em pânico, pelas coisas que acontecem agora na terra. Porque se tiver um ponto final para você, não é o ponto final da história, é do capítulo. Tem um novo capítulo a ser inaugurado. E aí, esse é o propósito da nossa lição, que o Espírito Santo nos dê entendimento para compreender que nós precisamos clareza, iluminação aqui, sabedoria, para compreender tudo que é gerado em Deus, tudo que é manifesto em Deus, tudo que Deus tem sinalizado. Então, que o Espírito Santo de Deus promova na sua vida essa confiança, esse entendimento, essa clareza, essa certeza de que o poder, a grandeza, a revelação, a força, tudo aquilo que em Deus foi gerado, passa por você aqui na terra. Alinha a sua vida ao plano diretivo de Deus, como eleito, como predestinado à obediência dessa palavra. E aí agora, de posse dessa palavra, você vive as riquezas da herança que está disponível para você, para viver a exaltação que temos como modelo Cristo e que se manifesta na nossa vida.
Amém? Que Deus abençoe você. Não esqueça de assistir às outras aulas que estão disponíveis aqui no nosso canal. Não esqueça de que domingo que vem nós teremos a nossa nova lição aqui também disponível no canal. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, tá bom? E de se inscrever no nosso canal. Se você puder, compartilhe essa aula com alguém que você tem um carinho especial, que você gostaria que ele recebesse essa palavra, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós declaramos que a sua família é vitoriosa.